Boa noite, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Estamos dando início a mais uma transmissão aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, esta noite pelo Instagram, com nossa celebração e louvor. Estamos vivendo aí momentos de restrições, por conta da pandemia do coronavírus, em obediência ao decreto do governo estadual de Pernambuco. Não estamos podendo fazer as nossas reuniões presenciais. Estamos aqui através das plataformas na internet, esta noite pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos que estão chegando, que Deus abençoe. Nós estaremos hoje com o reverendo Eudes Ferreira, trazendo a mensagem da Palavra de Deus, a nossa irmã Ana Letícia Cavalcante, ministrando os louvores, conduzindo a parte de louvores aqui para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos aproveitar aqui, já vamos convidar a Ana Letícia para nos acompanhar, nos auxiliar aqui. Ana Letícia, que é membro lá da Segunda Igreja Presbiteriana em São Bento do Una, e muito gentilmente aceitou o convite para estar conosco nesta noite, a quem nós agradecemos. Ana, boa noite. Boa noite, pastor. Paz. Tá me ouvindo direito? Tá bom, muito bom. Muito boa. Graças e paz, pastor. Uma alegria tê-la conosco, viu? Nesse momento especial. Igualmente. Hoje de forma diferente, num domingo, A primeira vez que a gente faz no domingo, é muito bom tê-la aqui conosco. Deus abençoe. Então nós vamos começar aí com o primeiro louvor, Ana Letícia vai nos conduzir nos louvores. Vamos começar com a primeira música, ao louvor do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite. Uma noite bonita para a gente louvar ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser. E neles há toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser. E neles há toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 93, que tem como título o poder e a majestade de Deus. O poder e a majestade de Deus, Salmo 93. Nós queremos adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. E este salmo é riquíssimo, porque ele nos coloca diante da majestade, diante do poder de Deus. E nós devemos bem dizer por aquilo que o Senhor é. Muitas vezes a gente perde essa direção de bem dizermos ao Senhor
por aquilo que Ele é. Muitas vezes nós apenas pedimos, apenas agradecemos, mas se faz necessário que nós o adoremos. Nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E este salmo é um salmo de adoração, de reconhecimento da grandeza, da majestade do Senhor. Diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos. O Senhor que não tem apenas um nome vago, apenas uma expressão vaga, mas é o Deus que faz, é o Deus eterno, é o Deus cheio de adjetivos do qual nós podemos adorar e bendizer o seu santo e eterno nome. Nós vamos cantar mais um hino, vou pedir para a Letícia estar nos conduzindo no hino 19, Rei Sublime, do nosso inário Novo Cântico. Ô, pastor, vai ser no violão mesmo, que eu não consegui o playback direito, não. Muito Vou tentar, bem. viu? Se não der no violão, pode ser a capela, vai ficar bonito do mesmo jeito. Qualquer coisa, vão me perdoando aí. Peraí, pastor. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor ao Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam, o nome excelso do céu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Amém. Muito bonito. Vamos adorar a Deus com oração, vamos bendizer o Senhor. O hino e a leitura do Salmo já nos dizem muito. Agora precisamos traduzir para nós em nossas palavras, através da oração, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então vamos adorar. Você que está conosco nesta noite, está acompanhando a nossa transmissão, curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Deus, nesta noite, mais uma vez adorar, ó Deus, o teu nome. Como cantamos, ó Deus, como lemos da tua palavra, nós queremos adorar porque tu és Deus. Tu és o Senhor, tu criaste, ó Pai, todas as coisas. Tu és o eterno, poderoso. Tu és o Rei majestoso, revestido de toda glória, de toda eternidade, ó Senhor. E tu julgas com equidade, tu julgas, ó Deus, com a justiça que vem de ti mesmo, ó Pai. Quando o Senhor reina, quando o Senhor faz, quando o Senhor estabelece, ó Deus, todos os moradores da terra abaixam suas cabeças, porque, de fato, o Senhor faz de forma maravilhosa, o Senhor faz de forma grandiosa. E nós estamos, ó Deus, aqui nesta noite, primeiramente, para te adorar, para reconhecer que tu és santo, tu és digno, tu és perfeito, a despeito de nós que somos pecadores, ó Pai, tu nos chamaste, tu nos convocaste, ó Deus, para o louvor da tua glória. E nos alegra, Deus, alegra o nosso coração nesta noite em poder, na tua presença, ó Deus, te bendizer, te exaltar e glorificar, ó Deus, o teu santo e eterno nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração,
como expressão, ó Deus, do nosso reconhecimento da tua majestade, do Deus que tu és, porque nos fizeste, ó Deus, servos teus, para te adorar, para te servir, para te exaltar, ó Pai. Nós oramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é na presença augusta desse Deus tão maravilhoso, desse Deus tão perfeito, a qual nós não podemos nos ocultar. Quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, vislumbramos, né, a santidade de Deus, mas nós enxergamos os nossos próprios pecados. E é necessário nós confessarmos, é necessário nós reconhecermos que precisamos, de fato, nos reconciliar com esse Deus. E para isso nós vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus em mais um salmo, Salmo 130. Salmo 130. Salmo número 130. E eu gostaria de fazer essa leitura alternada com a Ana Letícia. Eu vou ler o versículo, ela lê o versículo posterior, assim até o final, um salmo pequeno, né? Apenas com 8 versículos. Nós vamos compartilhar essa leitura. Salmo 130. Das profundezas clamo ao Senhor. Este é um dos cânticos de romagem que nós encontramos no Saltério. Nos diz assim a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Louvado seja Deus. Deus é um Deus misericordioso. Né? É interessante que o salmista aqui reconhece, né, a grandeza do Senhor em perdoar, em redimir, em transformar. Essa palavrinha aí no versículo 3, se observares, é interessante que no original é a expressão se contares ou se anotares, né, os pecados. Ele está dizendo aqui, olha, Senhor, se o Senhor anotar todas as nossas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem vai escapar, Senhor, da tua santidade? E ele contempla o Senhor aqui e agradece, porque o Senhor é esse Deus perdoador, esse Deus que, de fato, perdoa, purifica, transforma. O sangue bendito de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E eu vou pedir para a Ana Letícia fazer mais uma oração a Deus, uma oração de confissão ao Senhor e, ao mesmo tempo, de gratidão, reconhecendo que o Senhor é um Deus bom, um Deus perdoador. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, em primeiro lugar, por estarmos essa noite, Senhor, em tua presença, juntamente com os outros irmãos, Senhor, amigos também, para engrandecer teu nome, Senhor. E queremos nesse momento te pedir perdão, Senhor, por falhas nossas, Senhor, tantas coisas que erramos, Senhor, mas sabemos que tu és grande em misericórdia, rico em perdoar. E te pedimos que o Senhor nos perdoe pela tua graça, tu venha estender tua santa mão de misericórdia e nos erguer, Senhor, de nossos pecados. Perdoa-nos, pois somos tão falhos, Senhor, tão pecadores, mas necessitamos de ti, Senhor, a cada dia, a cada amanhecer, Senhor. E nessa certeza que temos que tu nos perdoa, é que a gente te agradece, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 88, fala do amor perene do Senhor, um amor que jamais se acaba, um amor que jamais perece. É nesse amor que nós esperamos, é nesse amor que nós estamos firmados. O hino 88 do nosso inário Novo Cântico. Só um minutinho, pastor. Tá bom. Internet.
Tentando abrir aqui o playback. Parece que agora vai. Assim. Vai ser no gogó mesmo, pastor, não quer abrir, não. Não tem problema não. Travou a internet aqui do computador. Pode ser, pastor? Assim Pode mesmo? sim, pode sim. Solo. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, alma do Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! És sempre todo amor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor através dos cânticos. Ana Letícia estará nos conduzindo em mais 2 cânticos de louvor ao Senhor nosso Deus. Nós temos no culto, apesar de estarmos de forma remota, né, de forma aí não presencial, mas nós queremos nesse momento, né, trazer à memória aos irmãos que faz parte do culto que nós prestamos a Deus, o momento em que nós ofertamos ao Senhor, em que nós dizimamos ao Senhor. Isso faz parte do culto que Deus requer de nós. E mesmo que nós não possamos fazer isso por esses meios que nós temos usado, mas é importante que nós tenhamos o nosso coração em reservar parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, enquanto Letícia canta mais 2 cânticos aí de louvor, antes de nós chegarmos à parte da mensagem, separa aí, reserve no seu coração, consagre ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado com abundância. A Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor também com os nossos bens. Faça isso, depois você entrega, depois você consagra ao Senhor. É importante que nós consagremos nesse momento.
Pastor, posso dar uma palavrinha antes de louvar? Sim. Rapidinho. Um texto da Bíblia que fala em João que está, né? Em João 4, versículos 23 e 24, que é bem conhecido, né, pastor? Que fala, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí foi uma fala de Jesus, né, pastor? Que ele diz a uma mulher, quando chega para ele, né, perguntando, não, onde é que a gente deve adorar? Se o senhor fala que é em Jerusalém e tal. Aí ele diz, não, né, vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, né? E são estes o que o Pai quer para seus adoradores, né? E Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu creio que a gente é um adorador. Senão nós não estaríamos aqui, né, pastor? Louvando a Ele. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Amém. É para cantar outro, pastor? É. Vamos louvar aquele que é de gratidão ao Senhor, bem conhecido também. Em casa batem palma. Tô grato por tudo que tenho. É a nota. O tesouro maior nesse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo
meus irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, Ele é verdadeiro e fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Em nome de Jesus, né? Amém, pastor. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Então, nós vamos convidar o pastor Eudes. Letícia, pode ficar por aí, não precisa sair não, fique com a gente na tela aí, se for possível, para a gente acompanhar a mensagem. Não, mas pode ficar, sem problema, viu? O Instagram agora nos oferece essa opção de ficarmos até com 4 pessoas na tela, né? Aí pode ficar. Mas se tiver pode ficar. Nós vamos ouvir a mensagem de Deus, né? Ela vai do reverendo Eudes, aqui estando juntos. Seja bem-vindo, reverendo, mais uma vez. Obrigado, reverendo. Boa noite, graça e paz para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Fomos bastante edificados pelas músicas que foram cantadas, bem como a leitura da Santa Palavra do Senhor. Dizer da nossa satisfação estar mais uma vez com vocês neste domingo, dia do Senhor, quando nós nos reunimos, mesmo assim, virtualmente, mesmo nas nossas casas, nós estamos reunidos porque podemos fazer isto e louvamos a Deus por esta oportunidade. Amém, reverendo. Fique muito à vontade. Reverendo Eudes já é conhecido nosso, né? Diretor ali do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, presidente também do Sindo Agreste Sul de Pernambuco, né? É uma alegria, amigo pessoal, amigo nosso, fomos colegas de presbitério, tivemos a oportunidade de nos encontrarmos no SPN, também ali no seminário, onde ele ministrou algumas cadeiras para nós, que vai marcado no nosso coração. De sorte que é uma alegria, reverendo, tê-lo conosco. Fique muito à vontade para ministrar a palavra do Senhor. Amém, amém. Então, meus irmãos, eu vou conversar com os irmãos na noite de hoje sobre oração. E aí eu quero tomar como base o texto da oração de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. O texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tudo que já ouvimos, ó Deus, nesta noite. Damos graças a Deus pelas músicas que falou ao nosso coração, pela tua palavra lida. E agora pedimos, Senhor, que sejamos edificados com a ministração da palavra do Senhor. Senhor, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que estão nos acompanhando, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. E eu começaria contando uma história que tem no livro do reverendo Natanael Cortez. Natanael Cortez foi pastor presbiteriano,
na década de 60, foi vice-presidente do Supremo Conselho, era um empresário bem-sucedido, era natural do Rio Grande do Norte, mas pastoreou Igreja Central lá em Fortaleza. Foi deputado, foi secretário de Agricultura. Ele conta a história no seu livro, Os Dois Tributos, a Deus e a César, que uma certa ocasião, em uma visita pelo interior do Ceará, acompanhando o candidato à presidência da República, Campos Salles, e aí chegaram na cidade de Juazeiro do Norte. Isso é por volta do ano de 1950 e 50 e alguma coisa. E ao chegar ali, se hospedaram na casa do padre Cícero. E aí foram hospedados, era uma comitiva grande que acompanhava o governador e o então candidato Campos Salles. Depois de um certo momento, por volta das 3 horas da tarde, quando se viram lá um chá, alguém provocou uma conversa. Alguém disse assim: ô padre, há alguém entre nós que não reza e nem usa o rosário. Não é Natanael? Interessante a resposta de Natanael Cortez. Ele disse assim: rezar até rezo, mas o rosário eu não uso. Aí eu faço a pergunta para você nesta noite e vou tentar responder essa pergunta. Você reza ou você ora? Se estudarmos a origem latina da palavra rezar em latim, ela é recito. Vem da palavra rezar, nós vamos descobrir que ela traz o significado de recitar, de ler em voz alta, apresentar lendo, citar, pronunciar uma fórmula, repetir, dizer de cor. Esse é o estudo da raiz e da significação do termo rezar, nos mostra que tais palavras se aplicam melhor às preces prontas de autoria de terceiros que nós aprendemos e repetimos. Já o verbo orar tem também as suas origens no latim, oro, que significa dizer, falar, de onde também se deriva o termo oral, ou seja, dito, falado. Esse entendimento se encaixa melhor com as preces na forma de uma fala, de uma conversa. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. De maneira simples, poderíamos dizer que orar é fazer oração de maneira espontânea. Rezar seria recitar alguma oração já existente e oficial. Por exemplo, nós acabamos de fazer a leitura do Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de oração. Não é simplesmente para ser repetido. E aí, muitas vezes, nós temos transformado isto em uma reza. Devemos criar na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada com Deus, nós devemos criar um momento de oração. E fazer de cada momento de oração uma oportunidade para deixar Deus se aproximar de nós. Cada momento na nossa vida pode se tornar um momento de oração. Cada momento da nossa vida pode ser uma oportunidade para que possamos aprender a orar. E a Bíblia até nos diz assim, os discípulos chegaram e disseram: Senhor, nos ensina a orar. E a Bíblia até diz assim, que nós não sabemos orar. E é interessante que se cria classe de escola dominical para discipular, para ensinar a pregar, para ensinar a evangelizar, mas nós não temos classe para ensinar a orar, porque orar é uma conversa, é um momento em que você tem com Deus. A partir dos textos bíblicos, hoje, nós temos algumas rezas que são praticadas por cristãos, que fazem desses textos as suas preces, como, por exemplo, o Salmo 91. Quantas vezes nós chegamos em casa de alguém e a Bíblia está aberta exatamente no Salmo 91? Ou quantas vezes nós não encontramos as pessoas com o Salmo 23? Não há nada contra isso.
mas também não há nenhuma ordem bíblica para que se tornem tais ou outros textos para decorá-los e transformá-los em frequente oração. Existe também a oração do Pai Nosso, que é o texto que nós acabamos de ler. Podemos dizer que a intenção de Jesus não era que seus discípulos praticassem uma reza, como podemos ver no versículo 7. Jesus diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Essa expressão, não useis de vãs repetições, é uma demonstração. Não se refere à repetição de um pedido. Ou seja, eu estou pedindo todos os dias para que Deus possa operar na minha vida, o Senhor possa curar, eu estou pedindo uma porta de emprego, eu estou pedindo pela obra missionária. Não é isto. Mas é um murmúrio vazio, preces longas, que confunde verbosidade insignificante com piedade. Quando Jesus disse assim, portanto, vós orareis assim, ele não estava determinando que se repetisse essa oração do Pai Nosso sempre e demoradamente. Mas ele estava dizendo que cada palavra da oração do Pai Nosso é um modelo a ser seguido. Portanto, orareis assim quer dizer, orem com esse sentido, orem seguindo esse princípio, explicado nos versos 5 e 8 e versos de 9 a 13. A oração modelo ensinada por Jesus seguia um padrão das orações dos judeus, que os judeus sempre começavam com uma invocação, que era seguida de 2 sessões de petições. A primeira sessão continha 3 pedidos, que invocavam interesses dos céus. E a segunda, 4 pedidos, quanto aos interesses terrenos ou os nossos interesses. E no final, o momento de louvor. O Pai Nosso, a gente poderia dividir aqui em 2 partes. Na primeira, há uma invocação e há 3 petições referentes a Deus, ao seu ser, ao seu reino e à sua vontade. Veja o que aqui diz: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na segunda parte, a gente tem as petições, que são feitas na primeira pessoa do plural, nós. Pois o cristão ora como membro de uma comunidade de salvos. Ele pede alimento, ele pede perdão, ele pede vitória na tentação. E no versículo 13, está até entre colchetes, tem o louvor. Portanto, em seu sentido e objetivo primário, o Pai Nosso não é uma reza, mas é um modelo de se construir uma oração. A prática da tradição cristã é que transformou o Pai Nosso numa reza, fazendo até mesmo chegar a ser uma vã repetição. O que Jesus ensinou foi a oração que reconhece o governo necessário de Deus em cada aspecto da vida da sociedade. Na Bíblia, há muitos exemplos de orações. Tais preces se mostram ser uma fala do ser humano para com Deus, uma conversa espontânea. Deixa eu contar aqui uma história de uma conversa espontânea. Há uma história. Eu tomei conhecimento dessa história aí no ano de 2000, 2002. E ela tem como título o Tapete Vermelho. Mas a história é mais ou menos assim. É uma história
A história é mais ou menos assim. É uma senhora que mora numa fazenda, mora num sítio. E aí ela está com a sua filha doente. E ela deixa a sua filha em casa, doente, e ela vai à cidade à busca de um médico, vai fazer uma consulta. Ali consulta. Ela passa na farmácia, compra o remédio, ela vai para casa. Quando vai passando em casa, chegando para casa, ela percebe que há uma igreja. E na igreja está aberta, e ela entra e há uma reunião de oração. E aí ela se aproxima. Ela fica ali, tem um grupo de mulheres orando. Talvez fosse até uma igreja presbiteriana, porque mulheres já safam orando, certo? E ali ela se aproxima, e alguém pergunta se ela tem algum pedido. E ela diz que tem um pedido, ela diz que está com a sua filha enferma. E alguém ora. E depois da oração, alguém pergunta se ela tem mais alguma coisa. Ela diz assim, eu posso orar? E alguém diz assim, a senhora sabe orar? Ela disse, sei, eu sei orar. Eu tenho a minha maneira de orar. Alguém disse, então ore. E ela orou assim, Senhor, quantas vezes eu tenho conversado contigo lá no meu roçado? Eu estou lá, catando feijão, apanhando o algodão ou quebrando o milho, e aí eu converso contigo. Vai na minha casa. Vai na minha casa e cura minha filha. É fácil chegar na minha casa. É só o senhor seguir nessa rua aqui em frente. O senhor vai caminhar um pouquinho, tem uma ponte. Olha, o senhor não passe pelo lado esquerdo, porque a ponte está quebrada. O senhor passa pelo direito. E aí o senhor anda mais um pouco, tem uma bifurcação, o senhor pega a direita e o senhor vai chegar na minha casa. Chega lá, tem um tapete vermelho. E a chave da minha casa está debaixo do tapete. O senhor pode entrar lá e curar a minha filha. E ela disse, amém. Ô senhor, antes do amém, deixa eu te dizer mais uma coisa. Não esqueça de deixar a chave. Amém. Algumas mulheres acharam um pouco de riso porque a oração saiu do padrão, saiu do modelo. Mas é isso que eu estou querendo passar para vocês nesta noite, meus irmãos. A oração é essa conversa espontânea. Conversar com Deus. E aí a história continua, diz que a mulher foi para casa. Ao chegar em casa, ela levantou o tapete vermelho, a chave estava ali, ela abriu a porta, ela entrou em casa e quando entrou escutou uma voz. A voz disse assim, mamãe? Eu disse, filha, mamãe, eu estou bem. Como assim? A menina disse, mãe, chegou aqui um ancião de dias. Entrou e disse assim, levanta-te. E eu me levantei. Ele deu as costas e disse assim, diga para sua mãe que a chave está debaixo do tapete vermelho. É esse tipo de relacionamento que o Pai Nosso quer chamar para que a gente possa ter. A gente tem alguns exemplos de orações assim na Bíblia. Você tem lá em Crônicas, 1 Crônica 29, versículo 11 a 13, a oração de Davi. Você tem no livro de Jonas, a oração de Jonas na barriga do peixe. Você tem Neemias que se apresenta diante do rei com um semblante triste. E o rei pergunta o que é, ele diz que não está doente, mas fala da sua cidade. Ele diz, pede-me. E ele ora ali e pede. Nós temos Ezequias, que depois que recebeu a visita de Isaías, e que Deus disse que ele ia morrer, colocasse em ordem a sua casa, ele chora. E Deus manda Isaías voltar e disse, olha, Deus atendeu a tua oração, tu vai ter mais 15 anos de vida. Nós temos um ladrão na cruz, que olha para Jesus e disse assim, Senhor, oração dele, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos a oração do fariseu, do publicano. Nós temos a própria oração do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a oração de Paulo lá em Efésios, capítulo 1, versículos 15 em diante, o capítulo 3, versículo em diante. São orações. A história conta que Billy Graham, uma certa ocasião, quando estudante, ele foi levado com a sua turma de colégio para visitar o lugar onde João Wesley tinha morado. E ao chegar ali,
o guia disse, olha, aqui é onde estava, era o quarto dele. Era aqui em que ele se ajoelhava todos os dias para orar. E aí todo mundo sai. E quando chega no ônibus, vão contar os alunos. Isso é uma prática até hoje, a gente conta os alunos quando volta de uma excursão, porque não pode faltar ninguém. Estava faltando o menino. O Billy não estava ali. E aí alguém desesperadamente entrou na casa atrás do Billy, e quando chegou ali ele estava ajoelhado no mesmo lugar em que alguém tinha indicado que John Wesley orava. Ele estava orando. E quando terminou, o professor disse, o que você pediu? Ele disse, eu pedi só isso, Senhor, faça de novo. Ou seja, o Senhor usou John Wesley para um avivamento. Faça de novo. Então, essa deve ser a nossa oração. Faça de novo. Sabe por quê? Porque a oração é a chave na mão do crente para acessar o trono de Deus. A oração é o meio de comunicação entre você e o seu Pai de amor. Você pode ser uma grande pessoa de oração. Você precisa reservar um tempo especial, um lugar separado. Converse com Deus. Converse com Deus sobre as suas mais diferentes alegrias. Converse com Deus sobre os seus medos, seus anseios. Deus vai te ouvir. Você e Deus ficarão íntimos e você descobrirá em Jesus o seu melhor amigo. Eu quero concluir. Não é surpreendente, Aguinaldo e irmãos, como pessoas, no geral, tentam tudo menos a oração. Há um velho ditado que diz assim, quando tudo mais falhar, lê as instruções. A gente poderia dizer o seguinte, quando tudo falhar, mais falhar, tente oração. A gente poderia concluir chamando a atenção para a vida de Elias. Elias não agiu assim. Ele não usou a oração como o último recurso, mas ele usou a oração como o primeiro e único recurso. Uma simples oração de fé foi o seu principal contato com o Senhor vivo. Isso pôs tudo em movimento. É só você pensar no Monte Horebe, no Monte Carmelo. Ali sozinho, ele colocou tudo diferente. Toda a história do Monte Carmelo gira em torno de uma vida dedicada à oração. Tiago, falando sobre Elias, diz assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias era um homem solitário. Elias era uma minoria diante de um rei inimigo. Elias tinha até medo de Jezabel, a esposa perversa, poderosa e sanguinária. Elias estava diante dos 850 profetas pagãos e sacerdotes de Baal. Um número incontável de israelitas incrédulos. Todavia, todos eles foram silenciados, intimidados por este homem dedicado a Deus. Nunca subestime o poder de uma vida inteiramente dedicada. Elias ensinou um espetáculo magnífico com os profetas de Baal. Mas o maior milagre de todos os tempos foi no Calvário, onde o inimigo de Deus foi derrotado pelo sacrifício
do seu próprio Filho Jesus. Porque Deus mandou Jesus aqui com uma vida dedicada. Seu Filho amado, de fato, fez a diferença em obediência e dedicação. Ele mudou a história. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Tenha uma vida dedicada à oração. Peça para Deus, Senhor, faça de novo. Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero orar para encerrar e vou tomar a oração do Pai Nosso como modelo da minha oração. Pai Santo, Pai Nosso, Deus que estás nos céus, Deus que habita um alto e sublime lugar, mas Deus que também habita com aqueles que têm os corações contritos. Santificado seja o teu nome. Deus, que o teu reino se manifeste, ó Deus, na nossa vida. Que a tua vontade, que é soberana, possa, Deus, ser manifestada no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa nação, Senhor. Deus, sabemos que o Senhor já governa nos corações daqueles que te buscam. O reino é invisível. Mas usa, ó Deus, a tua igreja, Senhor, para que possa fazer com que tua vontade seja feita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado o pão na nossa mesa todos os dias. O Senhor tem nos dado a roupa para vestir, a cama para dormir, tem nos dado o trabalho e nós te louvamos por isso. Nós te damos graça. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, porque no Calvário o sangue de Jesus derramado nos purificou. Sabemos, Senhor, que pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa falta de fé. Mas louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu sangue nos purifica. Mas também, ó Deus, coloca dentro de nós um coração desejoso para perdoar aquele que nos ofende. Se alguém nos obrigar a caminhar uma milha, possamos ir a segunda. Se alguém pedir a capa, vamos lhe dar também a túnica. Se possível, Deus, até oferecer a outra face. E assim, Senhor, nós estamos amontoando brasas vivas sobre a cabeça deles. Senhor, nos livra, Senhor, das tentações. Ó Deus, sabemos que o inimigo está ao nosso redor como um leão, mas graças a Deus que o leão da tribo de Judá, que nos protege. O anjo do Senhor é que acampa ao nosso redor. Queremos, ó Deus, dizer como aqueles discípulos do caminho de Emaús: fica, Senhor, fica conosco. Tu tens o nosso coração para pousar. Faz, ó Deus, o nosso coração a tua morada. E nos livra, Senhor, do dia mau, do dia maligno. Pai, nós queremos dizer, Senhor, que teu é o reino. Senhor, teu é o poder. Senhor, tua é a glória. A ti, Senhor, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar, vamos cantar mais um hino com a nossa irmã Ana Letícia. Depois nós estaremos orando. O reverendo Eudes vai impetrar a bênção e eu passarei breves avisos aos irmãos que nos acompanham. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Pois disse
a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não, não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, você faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o Deus nome do abençoe, Senhor. pastor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Depois o reverendo Wildo está convidado a impetrar a bênção. E eu estarei passando alguns avisos aqui, também agradecendo aos irmãos que estão participando conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra, Senhor, que é a nossa direção, é a nossa bússola, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por aquilo que nós ouvimos nesta noite, ó Deus. Te agradecemos porque, de fato, o Senhor é esse Deus presente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do qual nós podemos buscar, nós podemos, ó Deus, construir um relacionamento íntimo, um relacionamento, ó Deus, pessoal. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos te buscar em espírito e verdade, porque tu és um Deus que interage conosco, é um Deus que estás pronto a nos ouvir, ó Deus, a ouvir a nossa prece e a nossa oração. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que ouvimos, porque era de fato isso que nós necessitávamos, ó Deus, que a cada dia possamos, ó Senhor, investir nesses momentos, ó Deus, de oração, que são tão importantes, ó Deus, para a nossa caminhada, para a caminhada do teu povo, da tua igreja, para que venhamos, de fato, ó Deus, nos fortalecer em tua presença. Dá-nos a tua bênção, ó Deus. Contempla cada pessoa nesta noite, cada participante, que a tua boa mão, Deus, esteja sobre todos. Nós não conhecemos, ó Deus, o contexto de todos, mas tu sabes, e sabemos que o Senhor, tu és, ó Deus, capaz, tu és suficiente, ó Deus, para acudir o necessitado, para estar, ó Deus, presente em toda e qualquer situação. Dá-nos a tua bênção, ó Deus, dá-nos a tua paz, a tua direção em todos os momentos da nossa caminhada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, irmãos. Assim vos abençoe o Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Deus Filho, nosso Salvador, e o Deus Espírito Santo, que o Deus Trino derrame sobre nós da sua graça, da sua bondade. Assim esteja a Santíssima Trindade presente na nossa vida. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós queremos agradecer a todos, né, que estiveram conosco, né, pessoas aí nos acompanhando. Reverendo Eudes e Ana Letícia se identificaram alguém conhecido, aí podem citar, mas vimos irmãos aqui de Sertânia, irmãs do né, abraçando aí, mandando uma felicitação ao Reverendo Eudes. Percebi que alguém mandou um abraço, eu devolvo o abraço, certo? Muito bem, sintam-se todos abraçados. Amém. Deus abençoe. Foi a irmã Joana Leite, aqui de Sertânia, né? Vocês certo.
Eu não vou citar nomes, não, que eu não vi ninguém quase. Eu vi Michel da Compesa. Ele entrou, eu vi ele entrando. Mas depois eu não enxerguei mais ninguém. E de óculos, sem o óculos, eu não enxergo de longe. A letrinha pequenininha. Pois tá bom, pastor. Deus abençoe todo mundo. A Deus todos. abençoe Meus amigos todos, e irmãos em Cristo. Todo mundo. todos aí que participaram conosco. Nossa Soltar no gratidão, ar para ir reverendo Eudes. tocando, ó, pro senhor ouvir um pouquinho, ó. Ah, O sanfoninha. No final do culto. muito bem. Lembrança do irmão José Maria Cavalcantes, né? É. Então, nossa gratidão, reverendo Eudes, Ana Letícia, né? Que Deus abençoe. Em nome de Obrigada, Jesus. pastor. Lembrar os irmãos que durante a semana nós estaremos remotamente também, não podemos reunir presencialmente. Lembrando que terça-feira, 6h30, 7h30 da noite, reunião de oração, momento de oração. E na quinta-feira, estudo bíblico também às 7h30 da noite. Que Deus os abençoe, Deus proteja, Deus nos dê sempre a sua paz, a sua bênção. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Abraço, reverendo Eudes. Deus abençoe, Amém. pastor Abraço. Eudes. Vai. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tchau. Tchau.